Judas, capítulo 1, versículos 17 a 23. Diz a palavra de Deus: Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que, no último tempo, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas concupiscências. Estes são os que causam divisões, controlados por seus impulsos, que não possuem o Espírito. Mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós estamos aqui na quarta parte desta carta. A primeira parte, composta dos versos 1 e 2, nós já vimos nas semanas anteriores. Segunda parte, versos 3 e 4. Terceira parte, versos 5 a 16. E a quarta parte é esta perícope que vai dos versos 17 a 23. E aqui nós temos as instruções que Judas dá para a igreja, para eles vencerem os falsos ensinamentos. E no contexto do versículo 5 a 23, ele dá as instruções de como a igreja poderia vencer a apostasia e os falsos profetas. No verso 17, ele inicia dizendo: Mas vós, amados. Esse mais vós, em outras versões, é traduzido como porém. E esse mais vós, ou porém, é o contraste que Judas faz com os falsos profetas que ele explicou dos versículos 5 a 16. Ao passo que os falsos profetas, no versículo 16, eram homens ímpios, eram homens murmuradores, eram homens queixosos, que viviam em suas concupiscências, aonde sua boca falavam arrogâncias e só buscavam seus interesses. Judas então explica para a igreja que ele está escrevendo que eles deveriam ser e fazer diferente de tudo aquilo que ele já expôs acerca dos falsos mestres, dos falsos profetas. E quando ele mostra a sua preocupação para que os irmãos fizessem o contrário,
ele usa então a expressão amados. E a expressão amados é usada 3 vezes na carta. É usada no versículo 3, é usada no versículo 17 e é usada no versículo 20. E se nós lermos esses 3 versículos, nós vamos perceber que Judas está usando essa palavra afetiva para persuadir os seus leitores, a igreja que ele está escrevendo, a viver de acordo com os ensinamentos que ele está propondo aqui na carta e de acordo com os ensinamentos dos apóstolos do Senhor Jesus, que ele deixa claro no versículo de número 17. Esse amados aqui é como se ele estivesse usando uma palavra com um poder de persuasão para persuadi-los a que eles vivessem de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus. E quando olhamos para essa expressão, era uma expressão muito típica dos apóstolos, onde os mesmos sempre tratavam a igreja de forma branda, suave, gentil, meiga, carinhosa, carismática. E não só Judas, mas todos os apóstolos, propriamente dito, em alguma ocasião usaram essa expressão para exortar a igreja a que permanecesse firme no Evangelho do Senhor Jesus e a continuar na fé em Cristo Jesus. 1 de João, capítulo 3, versículo 2, 1 de João 4, 1, 3 de João, capítulo 1, versículo 2, são exemplos claros de que o colégio apostólico usava sempre palavras desse calibre para se referir à igreja, para assim doutriná-los na fé em Cristo Jesus. Essa era, porém, a maneira dos apóstolos se retratarem com a igreja. E então, quando Judas usa essa expressão, entre linhas ele está dizendo, ou nos mostrando, a maneira pela qual os falsos profetas usavam a expressão contrária, para assim persuadir os irmãos a que se desviassem do propósito a que Cristo Jesus lhes chamou. E então Judas continua dizendo: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que anteriormente foram proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra lembrar aqui traz a ideia de uma recordação, traz a ideia de um atentamento. Em outras palavras, Judas está dizendo ou pedindo para que a igreja recordasse ou estivesse sempre atenta para as palavras pelas quais os apóstolos de Cristo Jesus já tinham pregado e ensinado para a igreja. E essa palavra, lembrai-vos das palavras, a expressão palavras, traz 2 ideias. A primeira ideia eram das palavras que pessoalmente os apóstolos pregavam, ou seja, possivelmente a igreja a quem Judas está escrevendo ouviram pessoalmente
os apóstolos pregarem acerca de Cristo, do Evangelho e da Palavra, e também traz a ideia dos escritos dos apóstolos. Em outras palavras, além das palavras que os apóstolos pregaram, a igreja a quem Judas está escrevendo deveriam atentar para os escritos apostólicos que já estavam em vigor e em circulação em toda a igreja desde o primeiro século. Possivelmente, Judas está escrevendo para o mesmo público, para a mesma igreja a qual Pedro escreveu, pois o contexto de 2 de Pedro, capítulo 2, é considerado paralelo ao contexto aqui de Judas, capítulo de número 1. Agora observe o que Judas diz: lembrai-vos das palavras. E então eu gostaria de ir com vocês para 2 de Pedro, no capítulo de número 3, versículo de número 2, versículos 1 e 2, onde nós vemos claramente que as duas expressões se batem perfeitamente. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Para que vos lembreis, é a expressão que Pedro usa, e a expressão que Judas usa é lembrai-vos. Em outras palavras, tanto em 2 de Pedro como em Judas, eles estão exortando a igreja para que eles permanecessem firmes na doutrina apostólica e nos escritos dos profetas inspirados do Antigo Testamento, como também do mandamento e as instruções e palavras de nosso Senhor Jesus. Pedro está escrevendo a segunda carta para o mesmo público da primeira carta, para a mesma igreja. E no capítulo 1, versículo 1 da primeira epístola, Pedro revela que ele está escrevendo para a igreja no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. A segunda carta é escrita para a mesma igreja, e como o contexto de Judas é paralelo, nós podemos concluir que Judas está escrevendo para este mesmo público que Pedro está dedicando a sua carta. E então, meus queridos, Judas, ao falar para a igreja que eles deveriam estar atentos quanto aos escritos dos apóstolos e as palavras que eles já pregaram, ele está então dizendo para a igreja que esse é o método pelos quais eles irão vencer todo o falso ensino que estava então sendo implementado na igreja por meio dos falsos profetas. E então a pergunta é: o que é que os apóstolos diziam? O que é que os apóstolos ensinavam? Versículo 18, Judas diz: os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas
ímpias concupiscências. Em outras palavras, e em resumo, Judas está dizendo que eles escreveram para combater os escarnecedores, que são os zombadores, que usam de má fé para zombar da fé da igreja. Os apóstolos escreveram para combater os ímpios, em outras palavras, os irreligiosos, e os apóstolos escreveram para combater as concupiscências desses falsos profetas, que são os desejos desordenados da carne. E eu já lembrei várias vezes aqui um lindo episódio do apóstolo Paulo, quando ele está na igreja de Éfeso, e então ele precisa se despedir da igreja. E Lucas escreveu em Atos capítulo 20, versos 28 a 30, que o apóstolo Paulo manda chamar os presbíteros da igreja para lhes dar as últimas instruções antes de sua partida. E então, ao chamar os líderes, o apóstolo Paulo diz a eles que eles deveriam estar atentos para eles mesmos e para o rebanho que o Senhor Jesus os constituiu bispos, presbíteros, pastores, porque depois da partida dele, do apóstolo Paulo, entrariam no meio da igreja lobos devoradores que não se apiedariam do rebanho e queriam destruir ou tentar destruir o rebanho. E então, quando ele se despede, faz uma oração, segue viagem, mas deixou os líderes da igreja atentos contra os falsos profetas que iriam se introduzir no meio da igreja para destruir o rebanho. E algo semelhante ele escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 5, quando ele diz para a igreja que nos últimos dias seriam dias trabalhosos, surgiriam homens caluniadores, sem afeto natural. E nós vamos ler esse versículo, 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 5. O apóstolo Paulo diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E ele diz: destes, Timóteo, afasta-te. Glória a Deus. Em outras palavras, Paulo profetiza aos bispos em Atos 20, e ele reforça a Timóteo nessa segunda epístola, mostrando o tipo de pessoas que nos últimos dias, nos últimos tempos surgiriam na igreja, e destes eles deveriam ter cuidado e se afastar. Porque existe aquele ditado: uma laranja boa em meio de uma dúzia podre, a tendência é aquela boa também ser contaminada e ficar podre também. E além das instruções do apóstolo Paulo,
que Judas diz aqui que foram os apóstolos do Senhor Jesus que ensinaram, nós temos diversos outros ensinamentos dos apóstolos abordando este mesmo assunto. Vamos para a 2 de Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2. Quem encontrar, leia por gentileza. 2 de Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Falsos profetas, falsos doutores. Esses falsos mestres, falsos doutores e falsos profetas introduziriam na igreja heresias de perdição e negarão o Senhor Jesus que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão as suas dissoluções. Então esse é o nosso cuidado. É instruir a igreja, é ensinar a igreja a que elas atentem para a palavra de Deus, para que esteja com a sua mente cativa à palavra de Deus, para que não saia por aí comendo qualquer tipo de comida e seguindo qualquer tipo de pessoa. Porque o que a igreja precisa é viver o evangelho genuíno. É viver a palavra de Deus na sua plenitude, na sua íntegra. É atentar para as palavras dos apóstolos, para os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus, e estar firmado na palavra da verdade, as santas escrituras, a palavra de Deus. Glória a Jesus. Agora notem comigo algo interessante. Porque além desses falsos profetas serem escarnecedores, como Judas diz, além deles andarem impiamente nas suas ímpias concupiscências, verso 18, Judas nos mostra qual era o seu real objetivo ao fazer isso. Versículo 19, a gente vê claramente o que é que eles estavam causando na igreja. Verso 19 diz: estes são os que causam divisões, controlados por seus impulsos, que não possuem o Espírito. O objetivo desses libertinos era causar divisão no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Tudo que Satanás quer é causar divisão no meio do povo de Deus. Tudo que Satanás quer é causar divisão no meio da igreja. Tudo que Satanás quer é dividir o povo de Deus. E o Senhor Jesus, em Mateus 12, explicou aos fariseus, aos escribas, que um reino dividido, ele não pode subsistir. Se houver divisão no meio da igreja, a igreja não pode subsistir. Se houver desunião no meio do povo de Deus, o povo de Deus não poderá subsistir. E foi este também a maior, ou uma das maiores preocupações do apóstolo Paulo.
quando escreveu a primeira carta aos Coríntios. Estava uma divisão que só Jesus na causa. A ponto do apóstolo Paulo dizer: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, porque ouço de vós que um diz: eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo e eu sou de Cristo. Aí ele pergunta: está Cristo dividido? E desses 4 grupos da igreja de Corinto, o pior grupo era aqueles que diziam que eram de Cristo. Por quê? Porque esses que diziam que era de Cristo não queriam estar debaixo de patente espiritual. Não queriam se sujeitar às autoridades que Deus constituiu na igreja. E isto é algo muito sério, é terrível. Porque eu não posso liderar se eu não for primeiro liderado. Eu não posso um dia pastorear se eu nunca fui pastoreado. Eu nunca poderei liderar se eu não sei ser liderado. E nós então precisamos tomar muito cuidado com 2 coisas. Primeiro, para onde nós vamos. E segundo, quem convidamos. Nós precisamos saber para onde vamos, se é uma igreja séria, se o pastor que está lá de fato é pastor, por que aquela igreja surgiu e etc. E quem convidamos para saber quem é quem. Porque muitas vezes podemos convidar alguém que está desigrejado, debaixo ou fora de uma patente espiritual, e o camarada não vem para aqui debaixo da bênção espiritual do seu líder. Nós precisamos tomar cuidado com isso aqui. Então esse era o objetivo daqueles falsos profetas libertinos, causar divisões na igreja. E Judas diz que eles não possuíam, que eles não tinham o Espírito Santo, para que assim a igreja estivesse atenta, estivesse alerta, vigilante quanto àqueles libertinos. Então eu convido você para irmos para os versos 20 e 21. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Judas diz: mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Glória a Deus. Glória ao Deus. E aqui nós precisamos destacar pelo menos 5 coisas que esse texto nos chama a atenção. Primeira coisa, Judas diz: edificando a vós mesmos. E a pergunta é: como podemos nos edificar? Como podemos estar edificado? É por minha palavra? É pela palavra do pastor? Como nós vamos ser edificados? A Bíblia responde. Mateus capítulo de número 7. Vamos ler. Mateus capítulo 7, versículo 24. Palavras do Senhor Jesus. Quem encontrou, favor em ler. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente
que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém. Como é que nós vamos ser edificados? Se nós atentarmos para as palavras do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Se nós atentarmos para as palavras do Senhor Jesus, para a palavra de Deus, estaremos edificados sobre a rocha, que é o próprio Cristo Jesus. Glória a Deus. Depois que Judas diz, ou mostra a necessidade da igreja estar edificada, ele fala da segunda coisa: edificando a vós mesmos sobre vossa santíssima fé. Santíssima fé. E por que ele usa essa expressão? Porque ele está fazendo um contraste com a fé dos libertinos. Aí depois você pode ler os versículos 5 a 16 e você vai ver toda a prática dos libertinos. E em meio à prática deles, Judas então diz aqui à igreja que eles deveriam edificar sobre a sua santíssima fé. É uma fé sem mancha, é uma fé sem ruga, é uma fé sem defeito, porque eles estavam em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Mas ainda Judas diz a terceira coisa, final do verso 20: orando no Espírito Santo. Em outras palavras, algo essencial para a igreja: oração, em comunhão com o Espírito. Colossenses 4:2, o apóstolo Paulo diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Glória a Jesus. Efésios 6:18, o apóstolo Paulo diz: orando em todo o tempo no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E é por isso que Judas enfoca a necessidade da oração neste versículo 20. A oração é a respiração da alma. Glória. A oração é o conteúdo do saco do crente. De sorte que o crente que não ora é como um saco vazio que não para em pé. De sorte que o crente que não ora, ele está morto espiritualmente. Porque se você não ora, você não respira o ar fresco da comunhão do Espírito Santo. Bendito é o nome de Jesus. Mas além disso, Judas fala a quarta coisa nesse verso 21. Conservai-vos no amor de Deus. Conservai-vos no amor de Deus, que é o mesmo que guardar-se no amor de Deus. Nós não vamos ter tempo para mergulhar em alguns versículos, mas o apóstolo João, em 1 João 2,5, diz que a maior prova deste amor é que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. 1 João, capítulo 2, versículo 5, 1 João, capítulo 4, versículo 9, 1 João, capítulo 5, versículo 3, e assim sucessivamente. E a quinta coisa que Judas fala é que a igreja deveria esperar a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Em outras palavras, eles deveriam viver esperando que o Senhor Jesus, em sua misericórdia, lhes concedesse a vida eterna. Glória ao nome de Jesus. Nós temos uma melhor compreensão desse versículo se nós lermos ele em duas versões, a NVI e a BLH, Bíblia na linguagem de hoje. Judas deixa claro
que é pela misericórdia, pela esperança da misericórdia, que aqueles irmãos, que aquela igreja teria a vida eterna. Glória a Jesus. Por fim, queridos, vamos para o versículo 22 e 23. Judas diz: salvai-o, 22, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, salvai-os, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Se nós lermos esses dois versículos cuidadosamente, nós vamos notar três coisas que Judas fala aqui. É como se ele estivesse falando de três grupos de cristãos que estavam no meio daquela igreja. O primeiro grupo era o grupo dos duvidosos da fé. Verso 22. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. E essa palavra aqui, ela traz a ideia de que alguns da igreja já estavam sendo levados pelas heresias dos libertinos. Mas então Judas diz para os irmãos não o tratarem de forma áspera, mas ele manda aqueles que estão firmes se apiedar daqueles que estão duvidosos, que é ter piedade, que é ter compaixão daqueles, para tentar livrá-los de uma possível queda espiritual. Segundo grupo, verso 23, salvai-os, arrebatando-os do fogo. E essa palavra fogo aqui não é o ardor das paixões, mas é o perigo de se apostatar, de se desviar da fé e de abandonar a fé. Por isso que Judas diz: salvai-os, arrebatando-os do fogo. E essa palavra fogo traz a ideia de um perigo iminente. É como se o segundo grupo que estava lá naquela igreja já estavam prestes a ir para o abismo que Judas traz aqui como fogo. E então ele diz à igreja: olha, salvai-os, arrebatai-os desse fogo. E essa palavra arrebatar traz a ideia de tirar, de agarrar, de salvar. Em outras palavras, aqueles que estavam firmes deveriam ajudar aqueles que já estavam prestes a seguir as doutrinas dos libertinos. E por fim, verso de número 23, parte B, Judas diz: tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. E aqui nós chegamos à conclusão. Terceiro grupo era o grupo daqueles que já estavam manchados. É o grupo daqueles que já estavam se desviando. É o grupo daqueles que já tinham sido levados pelas doutrinas dos libertinos, dos hereges. E quando eu olho para esse versículo, eu lembro muito de um grupo dos nossos dias que estão crescendo muito, que é um grupo chamado dos desigrejados. São aqueles que pregam que não precisam estar em uma igreja, em uma denominação,
que podem viver ao léu a sua própria maneira de viver e que não estão ou que não acham a necessidade de participar de um corpo espiritual, corpo de Cristo Jesus, estar debaixo de liderança, estar debaixo de patente e entre outros. E eu gostaria de concluir trazendo uma aplicação prática, mas dizendo algo aqui bem interessante. Certa feita, ou muitas vezes eu já fui até chamado, convidado para abrir um próprio ministério, né? Já falei isso muitas vezes com o pastor Melk. Mas então a ideia de muita gente em abrir ministério é a ideia de estar por cima, né? É a ideia de que não quer ficar debaixo da autoridade de ninguém. E outro objetivo, nós sabemos claramente que na verdade é a exploração financeira dos fiéis. Mas eu costumo dizer aqui algumas coisas. Primeiro, Deus levantou líderes na igreja. Deus levanta presbíteros, que é um grau de autoridade espiritual, e então os presbíteros não são donos de sua própria vida, então Deus levanta pastores. É um grau que está acima. Acima do pastor aqui em Melk, vem o pastor João, que é o líder do campo, líder regional. Acima do pastor João, aí vem o diretório estadual, pastor presidente. E para quem pensa que o presidente é o soberano, tem duas coisas acima dele: o estatuto e, acima de tudo, a Bíblia. Então, querendo ou não, Deus nos chamou e sempre nos chamará para estar debaixo de alguma patente espiritual. E a aplicação prática é: o que precisamos fazer quanto aos fracos na fé? E Judas diz aqui no verso 23 que a sua roupa já está manchada da carne, ou seja, já foram atrás de falsas doutrinas e já não quer mais nada com a igreja. E o que nós devemos fazer, a receita está no verso 23. Judas diz: tende deles misericórdia. E misericórdia é sinônimo de compaixão. Que compaixão é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro, é abraçar o outro, é tentar viver o sofrimento do outro. De sorte que, se nós percebermos que tem alguns irmãos fracos na fé, nós precisamos abraçá-los. Se tem algum irmão desanimado, nós precisamos tentar animá-lo. Se tem algum irmão que já está queixoso da sua igreja, da sua fé, nós precisamos ajudar aquela pessoa e mostrar na palavra de Deus, com todo o amor e compaixão, o melhor caminho. E o melhor caminho é o caminho de Cristo Jesus. Bendito é o nome de Jesus. É o caminho da servidão. Glória a Deus. E é o que Judas ensina aqui, em toda a sua carta. Amém? Amém. Glória a Deus. Passa a palavra para o pastor. E que Deus em Cristo nos abençoe. E na próxima semana, querendo Deus, nós concluiremos a carta de Judas.